Então, como eu disse, três coisas nós precisamos receber desde a infância. Se elas forem negligenciadas ou assimiladas como ela não conseguiu receber, amor é uma delas, aceitação e aprovação. Então, essas características, elas vão moldando o nosso caráter, a nossa personalidade e a nossa forma de enxergar e de responder, de reagir àquilo que acontece no mundo. Então, muitas vezes nós somos feridos, negligenciados, não fomos ouvidos, né, desde a infância, e aí a gente tenta projetar isso em algum lugar, né? Então, exemplo, queridos, a questão das autoridades, seja ela pais, professores, patrões, pastores, líderes, pessoas que cuidam, ou pessoas que dão direção. Muitas vezes nós não recebemos do pai, vamos tentar projetar no cônjuge. O cônjuge não me dá essa abertura, eu vou tentar projetar num professor. O professor não dá abertura, eu vou tentar projetar em outras pessoas. E aí eu vou tentar projetar nos pastores, por exemplo. Então, muitas vezes, irmãos, nós estamos ali lidando não com apenas a pessoa. Essa pessoa, ela joga em nós toda essa expectativa dos pais, daquilo que ela não recebeu com os pais, não recebeu com o cônjuge, não recebeu com os professores, não recebeu com... E aí, quando algo acontece que dá essa abertura, então, muitas vezes essa pessoa ela só quer falar, ela não consegue ouvir, ela não tem esse filtro do ouvir, porque há tanta coisa que ela precisa jogar para fora, há tanta coisa que ela precisa desabafar, e às vezes a gente só ora no final, e a pessoa sai aliviada. Então não demos uma direção, não falamos nada, mas de alguma maneira aquilo trouxe cura. Então, escreve aí, eu falo com você, diga comigo, a paternidade cura. Então, a aceitação, ela tem a ver com esse senso de pertencimento. Então, se eu tenho isso negligenciado desde a infância, eu vou ter dificuldade na questão de me sentir pertencente. Então, a aceitação, né? Então, se eu já tive dificuldade desde a infância na mesa, se eu recebi muitas críticas, se eu fui negligenciado nessa área, eu vou ter dificuldade de pertencer. E a aprovação. Então, se eu não recebi a aprovação e a confirmação da minha identidade dentro da minha casa, eu vou tentar projetar isso naquilo que eu faço. Então, para ser aceito, para ser aprovado e para receber amor. Mas essa não é uma base boa, amados. O Senhor quer arrancar essas características de nós. Então, o ideal é que essas bases de aceitação, de aprovação, de amor, já tenham sido construídas desde a infância. E aí a ciência, ela tenta provar, por A mais B, que tem
algumas características, por exemplo, como as cinco feridas e 5 máscaras. Então, as feridas emocionais e as máscaras, mas a palavra ela já traz isso, né? Então, tem aquela questão, né, do abandono. Então, é aquela pessoa que ela depende o tempo todo, aceitação, aprovação, amor. Então, ela faz de tudo para receber, que ela precisa suprir o vazio que essa ferida gerou, né? A rejeição, quando eu estou debaixo de um jugo de rejeição, o tempo todo eu estou fugindo. Se eu fui muito humilhado durante toda a minha vida, eu vou ser aquela pessoa, tem até uma expressão, né, masoquista, aquela pessoa rígida com consigo mesmo. A questão da traição, o controle, quero saber tudo, quero ter o controle. Se eu fui muito injustiçado, eu vou ser uma pessoa muito rígida, muito sisuda, muito, sabe, aquela pessoa, não sei como é que é a expressão, ferro e fogo, como é que é? Não lembro qual que é essa expressão. Mas e aí você vai ter os desdobramentos, né, de tudo isso. Por exemplo, a, essa questão, né, do abandono. A pessoa, muitas vezes, ela vai assumir uma postura de vítima, né, como se fosse assim, olhem para mim, sou sofredor, né? Então, o que era isso? Atenção, né? Na verdade, ela está tentando suprir essas bases de amor, de aprovação, de aceitação. Então, a necessidade de presença, de atenção e de apoio, todos nós precisamos, claro. A dificuldade em ouvir não, sentimentos frequentes de vazio, solidão e profunda tristeza, a sensação de que os outros nunca são e nem dão o suficiente. Então eu fico como aquele cobrador, né? O medo de ficar sozinho, e a tendência para relações tóxicas e abusivas, e a falta de autoconfiança. E aí tem uma série de coisas, né, irmãos? Aí tem a questão da rejeição, né? Onde a pessoa o tempo todo está querendo fugir, então ela procura passar despercebida, falta de autoestima, ela não sente o direito de existir, então a chance dessa pessoa receber ataques na mente, né, em relação a querer sumir, né? Então, ou até mesmo morrer. A verdade é essa, irmãos. Então ela sente que não merece ser alegre, ser feliz. Ela tem o medo de incomodar, perfeccionismo, a necessidade de agradar, anulando a si mesmo, a padrões de elevada exigência, a falta de amor próprio e, né, e utilizar meios de fuga como comida, álcool, drogas, enfim. Então é um efeito cascata, é uma situação assim muito desafiadora. E isso vai cansando, amados.
Isso vai fazendo com que venha aquela sensação de peso, da falta de força, de vontade, força, o apagamento da alegria, um cansaço espiritual, físico. Então, isso vai tirando também o foco, a falta de foco, a dificuldade de concentração, a ansiedade, né? O medo. O que é ansiedade? O medo de perder o controle, né? E eu não consigo me entregar completamente e totalmente ao Pai. Então, a insegurança e a desconfiança de Deus. Então, no fundo, no fundo, no fundo, eu vou tentar projetar isso em Deus. Por duvidar das pessoas, por duvidar da palavra, por duvidar de si mesmo, eu acabo projetando isso, essa insegurança, essa desconfiança em Deus. Então, eu vou fluir depois na rebeldia, na murmuração, né? Então, eu vou resistir à vontade de Deus. Que aí eu vou ficar o tempo todo jogando. O Senhor me prometeu, cadê a minha bênção? Eu quero a minha bênção. Cadê a minha bênção que eu já vim buscar? E a verdade, irmãos, é que se nós não formos preparados para receber essa bênção, nós vamos perder essa bênção e ainda vamos culpar a Deus. Entendeu? Então, uma pessoa que está debaixo do jugo da orfandade, ela tem dificuldade de confiar na provisão do Senhor. Nós já falamos isso nos encontros passados, né? Então, ela vai gerando uma amargura, ressentimento, e essas feridas não tratadas, elas vão alimentando um estresse, isso vai sufocando a presença do Senhor. Lembra? Nós temos lá a semente que caiu, né, na calçada, a semente que caiu nas pedras, a semente que caiu nos espinhos, que são as preocupações da vida. Então, uma pessoa que está debaixo desse jugo de orfandade, de abandono, ela não consegue receber a palavra e essa palavra gerar, por causa, são os espinhos. E aí o tempo todo eu vou estar com esse vazio, essa ausência da presença do Pai, substituindo o esforço humano, e aí eu vou tentar projetar em fazer, mas o Senhor não quer que a gente fique fazendo, Ele quer que a gente descanse nele. Lembra? Marta e Maria. E acho que Maria, né, escolheu a boa parte, é ficar com o Senhor. Irmãos, há uma maneira de nós fazermos sem sair da presença. O mais importante é estar com Ele, depois fazer o que Ele mandou. Irmãos, eu falo para vocês, eu fui muito atacado e eu tenho que estar sempre vigiando nessa área. E eu fui muito tratado nessa questão na área da rejeição, porque desde a infância eu sofri muito bullying, passei por situações assim muito complicadas, alcoolismo dentro da casa, algumas situações pontuais, e eu falava, Deus, por que esse vazio, por que esse negócio, né? E às vezes, irmãos, de ouvir uma palavra, de estar perto, por exemplo, do meu pastor, de estar conversando ali, de estar ali, parece que esse negócio vai resolvendo dentro da gente. Essa, às vezes só de conversar e colocar as coisas ali, né? De falar as dificuldades, os desafios, os planos, os projetos, as coisas boas também. De estar orando juntos, de estar dentro dessa característica, né? De cuidado, de pastoreio, de cuidado, de eu me colocar, porque, irmãos, tudo que Satanás quer fazer é fazer com que a gente perca essa característica. Lembra? Ontem eu estava falando sobre a questão do propósito, né? Nós temos o propósito geral, nós temos o propósito individual e nós temos o propósito coletivo. Então, o propósito geral é
no caso, eu ser essa imagem e semelhança do Senhor, no sentido de tudo aquilo que eu contemplo, eu me pareço. Então, se eu contemplo ao Senhor, eu vou expressar, eu vou refletir como espelho a presença dele. Agora, eu posso ter no meu coração outros deuses, outros ídolos. E aí, irmãos, quando nós vamos entendendo essa questão, nós vamos vendo que muitas vezes ah, o que tem nos tirado de dentro desse propósito é a falta dessa clareza, é a falta desse sistema de aprovação, de aceitação e de amor. E o Senhor quer suprir isso em nós, o Senhor quer resolver isso em nós, para que todo vazio saia, porque isso acaba se manifestando no físico, né? Então, fadiga crônica e fraqueza física, estresse prolongado, né? Então, isso vai trazendo um esgotamento, insônia ou sono não restaurador e doenças psicossomáticas, né? Que são fibromialgia, doenças autoimunes e uma série de coisas. Então, nós temos que identificar. Não é simplesmente falar assim, eu sou assim e pronto. Não, eu preciso entender. Porque isso vai gerando ciclos de raízes de iniquidade sendo alimentadas, e eu vou repetindo erros geracionais através dessas coisas que são herdadas. Então, alguns ciclos de culpa e de autossabotagem também, eles precisam ser rompidos, porque senão eu vou ter dificuldade de perdoar, eu vou ter dificuldade de aceitar o perdão e a filiação do Senhor, eu vou me negligenciar, eu vou me descuidar do templo, do Espírito Santo, e eu vou tentar, eu vou ficar tentando merecer amor pelo esforço e não pela identidade de filho. E o Senhor quer restaurar isso em nós. O Senhor quer restaurar isso em nós, porque senão eu não vou ser imagem e semelhança do Pai, do Senhor. Eu vou ser a imagem e semelhança da minha ferida e do espírito maligno que está por trás dessa ferida. Entenda? Quando eu fico com a ferida para mim, ela se torna objeto de idolatria. Quando eu entrego essas feridas ao Senhor, ela vira objeto de adoração. E uma dessas feridas, irmãos, quando elas são confirmadas o tempo todo, é a ferida da rejeição e da orfandade. Ou do abandono e da orfandade. Então, a ausência ou a negligência dos pais gera nos filhos o sentimento de solidão, de vazio, de insegurança, de abandono, de medo. Um órfão se sente como um marinheiro que não tem um porto seguro aonde possa se atracar. A falta de genitores lembra a ausência de um provedor. E aí, irmãos, se eu não tenho um provedor na minha casa, eu vou projetar no Senhor de que Ele não vai me prover, que sempre vai faltar, que nunca vai ser suficiente. E aí, o tempo todo, eu vou ficar dentro dessa aflição. Provérbios capítulo 15, verso 15 diz, todos os dias do aflito são maus, mas os que têm o coração alegre, ele vive banquetes diários de alegria. Então, irmãos, o Senhor quer nos dar descanso, Ele quer arrancar esse vazio de dentro de nós, nesse dia. Nós vamos sair desse vazio, nós vamos sair dessas características. Eu vou colocar depois, mais tarde, um PDF lá né, no grupo, e aí você vai poder confirmar. Irmãos, vamos lá. Vamos supor que
amanhã ou depois eu precise, sei lá, de um atendimento terapêutico, de acompanhamento psicológico, alguma coisa nesse sentido. Você sabe o que eles vão fazer? Não estou falando que não seja importante. É muito importante, né? É importante você conseguir ter esse processo também. Mas veja bem, irmãos, o que eles vão fazer? Eles vão trazer ali, através de ferramentas, situações onde você identifique o problema e mude de foco. E olhe para algum lugar. Né? Ou olhe para si mesmo, ou olhe para a superação do passado, ou pegue alguém como exemplo. Mas nós que somos filhos de Deus, cristãos, nós nos apoiamos na palavra. O que a palavra diz sobre isso? E aí eu vou trabalhar minha identidade baseado, pautado na palavra. E não em soluções humanistas. E aí, no poder do Espírito, todo esse vazio vai embora. Eu preciso trocar as mentiras que Satanás colocou na minha mente e me apoiar nas verdades de Deus. Assim, essa síndrome de abandono, de orfandade. Irmãos, aí, isso aqui é algo muito sério, porque se isso não é tratado, isso vai virar outras expressões. Por exemplo, borderline é uma sensação de abandono, de iminência de abandono, ou medo de ser abandonado sempre. Então, esse negócio é recorrente, a ponto de mudar a estrutura do cérebro. Então, alguns processos de ansiedade, por trás está o medo. E por trás do medo, nós temos aí a questão de Romanos capítulo 8, verso 15. O espírito de escravidão, que me faz ficar sempre com medo. Mas o Senhor não nos deu o espírito de escravidão, mas Ele nos deu esse espírito de adoção, no qual nós clamamos papai, e Ele nos responde. E Ele traz essas estruturas de amor, de aceitação e de aprovação. Amém? Vamos orar? Vamos renunciar a isso? Alguém quer falar alguma coisa? Quer compartilhar? Quer perguntar algo? Dúvidas, sugestões, reclamações? Então vamos orar? Fala assim, meu Pai, eu venho diante da Tua presença e eu quero lhe pedir perdão e renunciar, Pai, toda orfandade e seu vazio. Meu Pai, Tu és todo-poderoso. Eu te louvo porque é o Deus que cura todas as minhas enfermidades. O Senhor me liberta de todas as opressões e me livra de todo o jugo pesado que o inimigo tenta colocar sobre mim. Tu és o Criador dos céus e da terra, aquele que formou meu corpo com perfeição e restaura-me a tua imagem original. Eu te adoro, Senhor, pois a tua glória enche a minha vida, traz cura, descanso, que muitas vezes drena a minha força, fadiga e esgota a minha alma e traz dores até mesmo nas minhas pernas, limitando meus passos físicos e espirituais. Pai, destrói o desânimo que ofusca o meu coração. Destrói, Senhor, toda a dificuldade de concentração que muitas vezes nubla a minha mente e que muitas vezes causa
por causa do estresse, rouba a minha paz. Declaro que a tua soberania sobre a minha vida, confiando o teu poder infinito para me libertar completamente. Como diz Salmo 103, do 2 ao 3, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos teus benefícios. Ele é quem perdoa todos os seus pecados e sara todas as enfermidades. Senhor, que a nossa alma possa se lembrar sempre dos seus benefícios, Pai, dos presentes que o Senhor nos deu, a começar pela vida, pela oportunidade de te adorar, de exaltar e de cumprir esse propósito geral, individual e coletivo. Pai, eu te exalto pela tua majestade, pois tu és o princípio, o fim, e nada é impossível para ti. Eu te louvo pela tua fidelidade eterna, que se renova a cada manhã, e pela graça que me sustenta em meio às batalhas espirituais. Que a tua presença encha esse momento de oração, dissipando toda sombra e doença, restaurando a minha vitalidade plena. Ó Yahweh, tu que me envia e tu que enviaste o teu filho para levar sobre si todas as minhas dores, eu te adoro pela redenção que flui do Calvário, cobrindo cada sintoma com o teu amor curador. Como em Êxodo, capítulo 15, verso 26, que diz: o Senhor que te sara, e a tua palavra eu declaro, a tua cura, e que flui agora como um rio de águas vivas, lavando toda a impureza e fortalecendo o meu corpo fraco. Pai, em meio a esta adoração, eu te peço que fortaleças com o pão dos anjos, como diz Salmo 78, verso 15, onde o homem comeu o pão dos anjos, o alimento celestial que sustenta e renova as minhas forças espirituais. Para que eu ore com vigor inabalável, também invoco o pão e a água que Elias comeu e bebeu, como 1 Reis, capítulo 19, do verso 5 ao 8, os quais fortaleceram para caminhar 40 dias e 40 noites até Horebe, e simbolizaram a tua provisão sobrenatural e a capacidade para percorrer longas jornadas de fé sem desfalecer. Perdão. Que esse alimento, Senhor, espiritual desça agora sobre a minha vida agora. Pai, me enchendo de energia sobrenatural. Declaro que sou curado agora. E a tua glória, Pai, traz provisão eterna em nome de Yeshua HaMashiach, o meu Senhor. Pai, que esse momento agora seja aberto, Pai, diante da tua presença, e nesse momento eu quero também confessar e me arrepender pelos pecados das rebeliões, das iniquidades, e pela tua misericórdia infinita eu confesso diante de ti toda e qualquer ação ou infração em minha vida, linhagem ancestral, que tenha aberto portais para esses sintomas devastadores que atacam, como ansiedade, pelo que eu não entreguei a ti, também pela murmuração contra os planos soberanos do Senhor, pelo descuido com o meu corpo, que é o teu templo, permitindo que o estresse, o desânimo se instalasse como raízes amargas. Eu peço perdão por qualquer tipo de rebeldia, dúvida, falta de fé que tenha contribuído para o meu cansaço persistente, pela fadiga que rouba a minha alegria, as dores nas pernas que impedem o meu avanço, o desânimo que escurece o meu espírito.
e também a dificuldade de concentração e memória que frustra os teus propósitos em mim. Purifica-me, Senhor, com o seu sangue precioso, com o sangue precioso de Yeshua, me libertando de toda culpa acumulada, de prisões espirituais, de opressão, de cadeias invisíveis que causam as aflições, como diz em 1 João, verso 1, 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, de toda iniquidade. Senhor, eu quero agora, Pai, eu me humilho diante de Ti, reconheço que sem o Teu perdão nada posso fazer. Imploro, Senhor, que remova toda mancha de pecado que atrai, autoriza as enfermidades em meu... E que Teu amor compassivo quebre todos os ciclos de erros geracionais que perpetuam esses sintomas, libertando não somente o meu corpo, mas minha alma e espírito para uma vida de santidade plena e abundância. Diga assim, Pai, Tu que sondas o meu coração e revela qualquer raiz oculta de amargura, ressentimento, que alimentam estresse e ansiedade na minha vida. Me lava com Teu Espírito Santo, restaurando a minha pureza e a paz interior, como a Tua palavra em Provérbios: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Eu declaro que ao confessar, eu recebo a Tua misericórdia abundante, que cura as minhas feridas profundas e fecha as brechas para o inimigo. Pai, por favor, fortaleça-me nessa ocasião, Pai, nessa confissão, me alimentando com o pão dos anjos, com as vitaminas e nutrientes do céu, para que a minha alma e espírito sejam revigorados com a atuação dos Teus anjos celestiais e com o pão e a água, como o Senhor fez com Elias. Me sustenta espiritualmente, Pai, para orar com perseverança inabalável, caminhando em fé até a vitória total. Que a Tua graça envolva, transformando o meu arrependimento, o qual importa para a cura duradoura, em nome de Yeshua HaMashiach. Pai, eu declaro, pela fé inabalável, pelo sacrifício expiatório de Jesus Cristo e Yeshua na cruz, eu sou curado de todo cansaço que me enfraquece dia após dia, da fadiga que rouba minha energia vital e das dores nas pernas que limitam o movimento. Também sou curado de toda espécie de desânimo que ocupa a minha alma com trevas, a dificuldade de concentração, de memória que impede o meu foco nos estudos, nas atividades diárias, no meu propósito, e também o estresse que oprime com o jugo pesado. Como a Tua palavra eterna afirma, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moídos pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava com ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Eu creio na Tua promessa, infalível, para minha restauração total e imediata, papai. Proclamamos que a expiação de Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, cobre todos os sintomas com o manto de cura divina sobre mim. Pai, com Teu poder redentor, eu declaro que o sangue derramado no Calvário anula agora toda enfermidade física, emocional, espiritual, me libertando para viver em abundância, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías: Ele tomou as nossas enfermidades. Senhor, eu ativo essa verdade pela fé e vejo o meu cansaço se dissipar como a névoa do sol, que a minha fadiga seja substituída pelo vigor sobrenatural, que as dores musculares, especialmente nas pernas, desaparecerão como se nunca tivesse existido agora.
Todo desânimo dê lugar à alegria inefável. Agora, que a minha concentração vai ser afiada como a lâmina divina, o meu estresse vai ser trocado pela paz celestial. Ó Yeshua Hamashia, me fortalece com o teu pão, o pão dos anjos, que fortalece com a água e o pão que deste a Elias, com os nutrientes celestiais. Me capacite espiritualmente para percorrer distâncias de fé sem desfalecer. Que essa declaração de fé remova as montanhas das enfermidades, desânimos, escassez, miséria, trazendo a tua glória no teu santo nome, em nome de Yeshua. Pai, o teu poder é ilimitado. E é nesse poder que eu proclamo cura sobre o cansaço que me oprime. Declaro agora que o estresse prolongado, a sobrecarga diária, os ataques espirituais sutis que estavam drenando a minha força, saiam agora. Eu ordeno que todo jugo de exaustão física, emocional e espiritual seja quebrado agora. Eu liberto meu corpo, a minha alma, para uma renovação completa. Pai, que todo sintoma caia por terra agora. Todo cansaço que se instalou como uma nuvem pesada possa ter sido causada por desequilíbrio emocional, hormonal e qualquer outro tipo de pressão demoníaca ou falta de descanso e confiança em ti. Eu declaro que é destruído agora, é removido pela raiz agora. E pela tua autoridade, em nome de Yeshua Hamashia, Pai, infunde em mim, Pai, a força da águia, porque o Senhor me prometeu em Isaías 40, verso 30, mas os que esperam em ti, Yahweh, renovarão as tuas forças e subirão como as águias. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Pai, eu declaro esse versículo se manifesta agora na minha vida, transformando meu cansaço em energia inesgotável, permitindo que eu ande nos teus caminhos sem desfalecer. Pai, refrigera a minha alma. Declare agora, Pai, refrigera a minha alma cansada. Pai, guiando pelos pastos verdejantes de paz. Ó Pai poderoso, peço que me fortaleça com os pão dos anjos, os nutrientes do céu, o alimento que nutre para a batalha prolongada. Ó Pai, me sustentando espiritualmente para que eu possa chegar no monte do Senhor. Me enche de vigor para orar sem cessar, que essa cura flua como um rio, levando toda a fraqueza, estabelecendo a tua força eterna sobre mim. Aleluia, aleluia. Amém. Amém, queridos. Que o Senhor restaure as suas forças, que Ele te nutra com esse pão poderoso, esses nutrientes celestiais, fortalecendo pela presença dEle, e que haja uma semente de fé e de vida sobre o seu coração, todo ataque de Satanás seja destruído. Nós proclamamos que sobre a sua vida todo vazio, todo vácuo saia da tua mente em nome de Jesus, e que a força do Senhor seja sobre a sua vida em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Deus abençoe. Fique com Deus.